minhas previsões bem cedo para a temporada de 2025. Um vídeo um pouco diferente aqui no clube, nem tão roteirizado quanto os outros costumam ser, mas para discutir um pouco mais quais vão ser as principais previsões que eu tenho para a temporada de 2025. Eu separei aqui alguns blocos que eu vou falar para vocês, com a maior surpresa, quem eu acho que vai ser campeão, como eu acho que vai ficar a tabela dos 20 pilotos, quem vai terminar em qual posição, e também, se você prestou atenção, na aba de comunidade do clube da F1, eu coloquei uma enquete lá para vocês votarem, que eu não vou estar mostrando aqui para chegar ao suspense na hora a gente revelar os resultados, e também pedi para vocês colocarem suas opiniões mais fortes que vocês tivessem sobre a temporada. Então, na primeira parte eu vou falar as minhas opiniões em relação a cada um dos blocos que eu separei, e na segunda parte do vídeo eu vou reagir ao que vocês mandaram. Sem mais enrolação, então, bora começar o vídeo das previsões bem cedo para a temporada de 2025. O primeiro bloco é a maior surpresa, e ainda vai ter um bloco aqui mais para frente chamado Previsão Maluca, uma previsão completamente fora da caixa que eu tenho para a temporada. E é importante separar aqui porque surpresa, eu tô querendo dizer alguém que talvez as pessoas não estejam botando tanta fé, tanta confiança de que vai bem nessa temporada, mas eu acho que vai muito bem. Enquanto a previsão maluca é algo fora da caixa completamente que pode rolar na temporada. E pra mim, a maior surpresa de 2025 vai ser a Aston Martin. Sim, eu sei que é muito bizarro considerando a temporada que eles terminaram em 2024, que eles terminaram muito mal, tendo um carro pior até mesmo do que a Alpine e a Haas, você poderia discutir isso. Mas agora para 2025 eles vão ter finalizado boa parte da nova fábrica deles, que estava sendo construída há muito tempo. Foram colocadas algumas fotos de como tá ficando a fábrica e já tá praticamente tudo pronto. Essa vai ser a primeira temporada completa que eles vão usar o túnel de vento novo que eles construíram, e isso vai fazer muita diferença, sem falar que o Newey também vai estar chegando. Claro que o impacto do Newey vai ser visto de fato só em 2026, com a Honda, com todo o progresso que ele pode fazer no novo regulamento, mas eu acho que a gente já vai ver um efeito muito grande em 2025. Eu não acho que a Aston Martin vai disputar o título, vai brigar por vitórias frequentemente, mas eu não duvido a Aston Martin ser um carro que consiga colocar o Alonso, porque o Stroll não vai fazer parte desse bolo, mas que consiga colocar o Alonso frequentemente na parte de cima da tabela. Agora eu vou falar pra vocês do maior flop de 2025. E assim, quando a gente fala de flop, a gente tá falando de alguém que tem expectativas altas, mas que provavelmente não vão atingir essas expectativas. E pra mim, o maior flop de 2025 vai ser o Oliver Bearman. Cara, colocaram um hype gigantesco em cima do Bearman, e eu vou discutir isso melhor até no próximo bloco, que vai ter algo relacionado a ele também. Mas assim, estão colocando muita expectativa em um cara que pra mim nunca mostrou tudo isso. Claro que ele foi muito bem na corrida que ele participou lá no GP da Arábia Saudita pela Ferrari e levou um pouco desse hype. Inclusive acho que ele tá na Fórmula 1 por conta daquela corrida, talvez ele não tivesse nem recebido essa oportunidade se não fosse a boa performance dele lá. Mas a corrida que ele fez no Brasil com a Haas, claro, em condições muito difíceis, eu entendo, mas ainda assim não foi muito convincente, e a temporada dele na Fórmula 2 também não foi das melhores, na minha opinião. Claro que ele venceu suas corridas, ele disputou na frente em algumas delas, mas ele também apanhou do Antonelli, e o Antonelli é uma pessoa que por maus resultados na Fórmula 2, o pessoal tá falando que não vai ser nada disso. Eu acho muito pelo contrário, eu vejo que todo esse hype sendo construído em cima do Bearman vem muito do questão da mídia britânica, por ele ser um piloto britânico, e só pra deixar claro, eu não acho que ele vai ser um piloto horrível, que ele vai ser tenebroso na Fórmula 1, não acho que ele vai ser no nível de Mazepin, Sargent e Latifi, mas eu ainda acho que ele não vai ser tudo isso que estão desenhando. Ele vai ser um piloto decente de meio de pelotão no seu auge, e é isso, acabou. O próximo bloco, será que a gente vai ter um novo vencedor na F1? E eu digo que sim, e esse vencedor vai ser o Kimi Antonelli. O pessoal diminuiu muito a imagem do Antonelli por conta de uma temporada ruim na Fórmula 2, e como eu acabei de falar, ele amassou o Bearman, que tá chegando com boas expectativas no geral. Só que muita gente esquece de tudo que o Antonelli passou, vencendo todas as categorias de base. O cara pulou da Fórmula Regional Europeia direto pra Fórmula 2, e com esse salto todo ele venceu o Bearman de forma convincente. O Bearman, que já era um veterano das escadarias da Fórmula 1, venceu corridas nessa sua temporada de estreia num carro da Prema que era tenebroso. Inclusive, isso é um mito que a gente tem que acabar. A Fórmula 2 não é igual. Eu vejo muita gente quando fala da Fórmula 2 argumentando sobre os carros serem iguais, etc. A Fórmula 2 não é igual, você não tem carros iguais. É claro que ela é muito mais páreo do que quando você compara com a F1, mas ainda assim, é por isso que você tem equipes que dominam, que vencem todo ano, e é por isso que você tem equipes que estão sempre no fundo do pelotão. Os carros nas categorias de base da Fórmula 1
não são iguais. E a Prema não pegou bem essa mudança de regulamento. Só que mesmo assim, o Antonelli fez uma campanha decente na Fórmula 2. De novo, estreante, tendo pulado da Fórmula Regional, passado direto da Fórmula 3. Eu acho que no começo do ano o Antonelli vai sofrer um pouco na F1, mas conforme ele pegar o carro, ele vai ser um piloto que vai vencer uma corrida. O próximo bloco é se a gente vai ter algum piloto demitido na F1. E eu acho que sim, e vai ser o Jack Durham. Talvez esse é o mais óbvio de todos, mas tá muito claro pra mim assim. O Jack Durham nunca mostrou todo esse potencial pra estar na Fórmula 1. É o piloto que pode ser um bom meio de pelotão ali no seu auge também, mas ele nunca mostrou todo esse potencial na categoria, tanto que nem o Briatore confia nele. E cara, a Alpine ter contratado o Colapinto da Williams, pagando aquela taxa absurda que a Williams estava cobrando, que o pessoal estima ser no valor de 20 milhões de dólares, só pra deixar ele de reserva, não faz o menor sentido. Eu tenho certeza que na cabeça do Briatore, ele já decidiu que vai jogar o Durham fora, ele só tem que cumprir o contrato que eles assinaram com ele, que seria por volta de 5 a 6 corridas, e quando ele mostrar não ter o nível que a Alpine espera, que é o que provavelmente vai acontecer, eles vão tirar ele ali por volta do GP de Miami e colocar o Colapinto na Fórmula 1. E o penúltimo bloco, antes de partir para as reações, eu vou falar minha previsão maluca de 2025, e eu acho que vai ser a Alpine vencendo uma corrida nessa temporada. Eu não acho que a Alpine vai ser um bom carro em 2025, eu acho que vai ficar ali na média, brigar por um P5, talvez nos construtores, mas a gente viu no final da temporada passada eles fazendo boas corridas. No Brasil, obviamente, com o pódio duplo, e em Las Vegas, o Gasly fazendo uma ótima prova, se classificando muito bem e fazendo uma boa corrida, e o Ocon, se não tivesse tido aquele pit stop bizarro da Alpine, que não teve pit stop, eles só mandaram o Ocon pagar um drive-thru, porque esqueceram de avisar os mecânicos para ir para os boxes, também teria tido uma ótima corrida. Então, por conta da disputa intensa que eu acho que vai rolar em 2025, eu não duvido ter uma corrida meio caótica ali, com 2 pilotos na frente se batendo, safety car, uma bandeira vermelha que ajude alguém, e a Alpine sempre ali brigando pelo seu P6, pelo seu P7, estando no lugar certo e na hora certa, pode se beneficiar disso. A gente viu acontecer com eles exatamente no GP da Hungria de 2021, e eu acho que vai acontecer de novo agora em 2022. 2025, eu não sei porque eu falei 2022. Por fim, eu vou falar agora pra vocês o meu ranking, como eu acho que vai ficar a tabela com os 20 pilotos. Claro que eu acabei de falar que o Durham vai ser sacado da Alpine no meio da temporada, mas eu não tenho como confirmar isso até que aconteça. Então minha tabela vai ser montada pensando só nos 20 pilotos que estão confirmados hoje na F1. Por conta de tudo que eu falei, acho que fica bem óbvio, em 20º lugar vai ficar o Jack Durham. Eu não acho que ele vai conseguir entregar isso que se espera, eu acredito que vai ser uma passagem breve na Fórmula 1 e não vai durar muito tempo. E já que falamos de novato, em 19º lugar vai ficar o Isack Hadjar pra mim, que eu acho que tem um potencial interessante, melhor que o do Durham, e pra mim, até melhor que o do Berman. Eu acho que o Hadjar tem um potencial maior, só que eu não sei se ele ainda tava 100% pronto pra esse passo, e o carro da Racing Bulls também talvez não seja o melhor possível nessa temporada. Eu acho que ele vai ter algumas dificuldades nessa temporada, principalmente no começo dela, e por isso pra mim ele vai ficar aqui embaixo. Em 18º lugar, me dói muito dizer isso, mas eu acho que vai ser o Alex Albon. A Williams já falou que vai desistir de 2025 pra focar em 2026, e considerando os dois da dupla ali, eu acho que o Albon é um piloto mais limitado do que o Sainz, então ele vai ter algumas dificuldades, mas por conta de tudo que foi dito em relação ao Williams para 2025, eu duvido muito que ele consiga uma posição melhor do que essa. Agora em 17º e 16º eu coloco o Hülkenberg e o Bortoleto. A Sauber mostrou um potencial no final da temporada e acho que vai ter um carro um pouco mais competitivo do que teve em 2024, podendo sonhar com pontuações com mais frequência do que teve nessa última temporada. E por conta disso eu acho que os dois vão ter bons resultados, vão pegar os seus P10, seus P9s ali, corrida ou outra, mas por conta da experiência que o Nico já tem na F1, talvez ele saia um pouco melhor, faça 2 pontos a mais, 3 ali no máximo, que o Bortoleto nessa primeira temporada, mas eu vejo muito bem o Bortoleto terminando na zona de pontuação com essa Sauber. Em 15º lugar, então, eu coloco o Oliver Berman, e isso é uma posição muito ruim considerando o carro que eu acho que a Haas vai ter. A Haas mostrou muito potencial no final da temporada, muito por conta dessa parceria com a Toyota e o desenvolvimento que eles fizeram, mas o Berman não vai entregar tudo isso que está sendo prometido dele, e por isso para mim ele termina em 15º, uma posição atrás do Carlos Sainz. O Carlos Sainz é um ótimo piloto que vai estar num carro tenebroso, e eu acho que ele vai conseguir fazer ótimas corridas, e contando ele com um pouco de sorte, corridas situacionais, vai conseguir terminar num P6 ali para Williams e trazer pontos importantes para a equipe, e também vão fazer diferença no campeonato de pilotos para ele conseguir posições mais acima do que esses outros nomes que eu falei. Seguindo a lista, então, a gente tem o Tsunoda, que eu acredito que, pensando que essa pode ser a última temporada dele na Fórmula 1, vai entregar muito, vai dar o seu 100%, mesmo em um carro limitado da Racing Bulls, por isso eu acredito que ele fica em 13º. 12º, eu coloco o Lance Stroll,
mesmo com uma Aston Martin boa, como eu previ que vai acontecer, eu acho que ele vai ter uma péssima temporada, porque o Lance Stroll, ele não consegue entregar, independente do carro que tenha. E 11º, eu coloco o Ocon. O Ocon eu acho um piloto mediano, mas eu acredito que ele vai fazer uma boa temporada e vai conseguir entregar bastante com esse carro da Haas, mas eu ainda vejo a Haas atrás da Aston Martin e da Alpine nessa temporada. E falando na Alpine, em 10º lugar eu coloco o Gasly. Eu acho que essa pode ser a melhor temporada da carreira dele, mesmo que 10º lugar não seja a melhor colocação, mas em coisas que ele vai conseguir fazer com esse carro. Eu acho que ele vai conseguir entregar ótimas performances, e se essa vitória da Alpine que eu falei acontecer, muito provavelmente vai ser no colo do Pierre. A temporada que ele teve na Red Bull queimou muito o nome dele e fez ele ficar esquecido, mas agora na Alpine ele tá reconstruindo essa imagem dele, e eu vejo que 2025 vai ser um ótimo ano para ele. Falando em Red Bull, 9º lugar para mim, o Liam Lawson. Eu acho que o Lawson foi colocado muito cedo nesse lugar da Red Bull. Eu não acredito que ele vai performar tão bem. Ele não teve nem meia temporada completa na Racing Bulls para justificar o caso dele. Então eu acredito que o Lawson não vai conseguir entregar tanto e vai ficar em 9º lugar. Em 7º e 6º, para mim a gente vai ter o Antonelli e o Russell. A Mercedes vai construir o 4º melhor carro, para mim vai ficar nessa disparidade mesmo com as equipes de ponta. E a experiência que o Russell tem vai fazer ele ter uma temporada um pouco melhor. De novo, eu acho que o Antonelli até vence uma corrida nesse ano, mas assim como eu acho que o Russell também vai vencer. Só que as dificuldades que a Mercedes vai enfrentar nesse ano vão colocar ela um pouco atrás das outras equipes, na minha opinião. E corrigindo, né, agora sim, em 6º lugar, eu acho que vai ficar o Fernando Alonso. A Aston Martin vai construir um carro próximo ali, parelho com o da Mercedes, ainda assim, na minha opinião, um pouco inferior, mas capaz de fazer uma ótima temporada, e o Fernando Alonso vai se aproveitar disso, vai conseguir alguns pódios nessa temporada. Não acho que vencer, porque ainda vejo a Aston Martin muito atrás do resto, mas vai fazer uma temporada boa o suficiente para conseguir terminar na frente das duas Mercedes. Agora o top 5, talvez o que vocês estejam mais esperando aqui. Em 5º lugar para mim vai ficar o Piastri. Eu acho que o Piastri é um ótimo piloto e para mim mostrou ter nível para disputar o Mundial, mas considerando que a Red Bull e a Ferrari estejam pau a pau com a McLaren para disputar o título, eu ainda vejo ele um pouco atrás dos outros 4 nomes que eu não falei aqui. Eu acho que esse ano, se ele disputar o título, vai ser o suficiente para ele conseguir construir essa casca, porque ele é um ótimo piloto, um piloto completo, mas em algumas corridas ele ainda se apagava um pouco. Eu acho que essa temporada vai ser essencial para ele construir essa casca. E falando aqui, a Red Bull pode construir um carro decente, um carro melhor nessa temporada, mas eu ainda acho que não vai ser bom o suficiente para vencer a McLaren e a Ferrari, e por isso o Verstappen fica em 4º lugar no Mundial. Ele vai vencer pelo menos umas 4, 5 corridas nessa temporada, mas não vai ser suficiente para conseguir competir com a Ferrari e com a McLaren. Inclusive também que a McLaren não vai ser o melhor carro, como eu vejo muita gente afirmando, e por isso eu coloco o Norris em 3º lugar. Eu acho que a Ferrari vai construir o melhor carro e o Norris vai disputar o título, vai muito bem nessa temporada, vai vencer várias corridas, mas talvez, como ele mostrou nessa última temporada, ele às vezes cede na questão da pressão, e por conta disso ele deixa escapar vitórias importantes, larga mal, e eu acho que isso vai pesar, considerando ainda que eu vejo a Ferrari com um carro melhor que o da McLaren. E por conta disso, eu vejo um dos 2 pilotos da Ferrari sendo campeão mundial. E entre os dois, eu vou dizer que quem ganha o mundial é o Charles Leclerc. Não porque eu acho que o Hamilton seja pior que o Leclerc, eu ainda vejo o Hamilton como um piloto mais completo que o Charles, mas esse primeiro ano de adaptação na Ferrari pode pesar um pouco e custar pontos importantes para o Hamilton, considerando que nessa nova geração ele enfrentou algumas dificuldades na questão de classificação, ele não se classificou tão bem quanto ele costumava fazer, e o Charles é um especialista em classificação. Eu acho que isso vai pesar na conta final, e mesmo que na corrida o Hamilton ainda seja melhor que o Leclerc, eu acredito que essa experiência de casa e essa qualidade do Charles vão pesar para ele conseguir levar o título mundial. Agora a gente vai pro bloco que vocês participaram do vídeo, começando então com a enquete, e eu perguntei quem vocês acham que vai vencer o Mundial de Construtores. Com só 2% dos votos vocês colocaram a Mercedes, e eu acho que esse faz todo sentido, claro. E 11% de vocês colocaram que a Red Bull vai vencer o Mundial. Muita gente ainda confiando que a Red Bull vai conseguir se recuperar desse ano ruim. E mesmo que eles se recuperem e façam um carro capaz de bater Ferrari e McLaren, eu ainda acho que o fator Liam Lawson vai pesar nessa equação. E os 2 candidatos óbvios, Ferrari e McLaren, ficam ali numa disputa bem pau a pau para ver quem ia levar esse título. E vocês colocaram com 46% que a McLaren vai levar o título. E assim, pensando como terminar a temporada de 2024, faz todo sentido a McLaren tá na frente ser a grande favorita. Mas eu acho que pensando como a Ferrari teve uma crescente e conseguiu resolver os seus problemas ao longo da temporada de 2024,
eu vejo eles numa crescente também muito boa para 2025. Tanto no quesito de dupla, porque eu já falei no vídeo de duplas que eu acho Leclerc e Hamilton a melhor dupla de todo o pelotão, como também na questão de desenvolvimento do carro. Eu acho que a Ferrari finalmente conseguiu consertar esses problemas depois de resolverem os problemas do porpoising que começou no GP da Espanha na última temporada, e agora em 2025 eles vão ter um carro bom de ponta a ponta no campeonato, e por conta disso eles vão vencer o Mundial. E como eu falei pra vocês, eu pedi algumas opiniões, que vocês escrevessem algumas opiniões nos comentários, então bora reagir elas. O Thalisson Rilhameira Barros, espero ter falado certo, disse: imagina que épico se em 2025 McLaren, Ferrari e Red Bull continuarem com seus carros pau a pau. A disputa e o caos que isso não vai dar. Pilotos diferentes brigando por vitórias e até pelo campeonato. Essa temporada tem tudo para ser uma das mais disputadas dos últimos anos. Quem ganhar, a gente vai falar: o melhor título de fulano, ou o primeiro título de Beltrano. Vai valer a pena ver a história sendo feita em 2025. Apesar de eu estar afirmando que a Ferrari vai vencer os 2 campeonatos, eu não acho que vai ser de uma forma tão fácil também. Principalmente se a Red Bull calar minha boca e fizer um carro competitivo e a McLaren também estiver ali no bolo. Eu acho que 2025 tem tudo para ser uma das melhores temporadas de toda a história da F1. A gente pode ver 5 pilotos brigando pelo título, o Max, os 2 da McLaren e os 2 da Ferrari, naipe o que aconteceu ali em 2010 também. Então eu realmente acho que 2025 tem tudo para ser uma das melhores temporadas da história. O Cairo 4493 disse que o Oliver vai dar um amasso no Ocon, o Antonelli vai sofrer muito contra o Russell, e se o Lawson não for bem, vai ser questão de meia ou uma temporada completa pro Tsunoda subir pra Red Bull. Cara, é muito engraçado porque ele falou o oposto de tudo que eu falei no vídeo. Mas assim, do Oliver dar um amasso no Ocon, eu não acho que vai acontecer. De novo, eu acho que o Berman tá chegando de forma muito superestimada, eu acho que o Ocon vai dar um amasso nele, e com o tempo as pessoas vão perceber que o Berman não é tudo isso que tá sendo vendido. Do Antonelli sofrer muito com o Russell, eu acho que no começo da temporada isso é verdade. Eu concordo que no começo ele vai sofrer por conta de mais um salto, a carreira dele tá sendo muito precoce, mas eu acredito que vendo o histórico dele, como ele costuma se adaptar rápido às categorias, eu acho que ele vai se adaptar muito bem na Fórmula 1, e do meio da temporada pra frente ele vai ser um ótimo piloto, mas ainda assim vai ficar atrás do Russell, isso eu concordo. E o cenário do Lawson, eu vejo a Red Bull sendo tão pé no chão, tão cabeça fechada, essa é a palavra que eu tava procurando, que mesmo se o Lawson estiver indo mal, a não ser que ele esteja indo, tipo, muito mal, mas se ele só for mal, eles vão segurar até o final da temporada, demitem ele, sobem outra pessoa, mas não vão colocar o Tsunoda. A Red Bull não vai colocar o Tsunoda, eu tenho certeza disso. Eles não vão querer dar o pé a torcer, admitir que erraram em não subir o Tsunoda. E também por conta da questão da parceria com a Honda, que vai acabar em 2025, eles não vão subir. Existe alguma coisa lá dentro que eles não gostam do Tsunoda e parecem só aturar ele por conta da parceria com a Honda. Então eu não consigo ver um cenário que o Tsunoda suba pra Red Bull. Pra mim esse é o último ano dele lá, e se ele não encontrar outra vaga, ele vai ficar sem assento em 2026. Agora, Daiguchi disse que vai ser a mesma coisa desse ano, no caso eu acho que quis dizer 2024, com Verstappen e Norris brigando pelo título, com uma Ferrari que pode ser Leclerc ou Hamilton. McLaren leva o título de construtores com certeza. E eu não julgo quem tem esse ponto de vista, porque parece muito que a McLaren realmente chega com toda a força da última temporada. Mas eu não consigo tirar a Ferrari da equação, porque de novo, eu acho que a Ferrari vai conseguir se reconstruir. O Fred tá fazendo um trabalho muito bom, e eu vejo com boas chances da Ferrari realmente chegar e disputar esse título no final do ano. Tanto de construtores quanto de pilotos. Eu não boto tanta certeza assim no Norris e no Max disputando só entre eles o título, porque eu não acho que a Red Bull vai construir um carro bom o suficiente para isso. Eu não acho que o Norris tá pronto ainda para ser campeão mundial, visto o que aconteceu na temporada passada. Então, por conta disso, eu ainda acho que a Ferrari leva vantagem tanto na questão dos construtores quanto nos pilotos. O Lu JP Felipe disse: o povo brasileiro é cruel e infelizmente vai queimar o Bortoleto antes da metade da temporada. Cara, isso é algo que eu falo com muita frequência no clube e até no Instagram. Se você não conhece, a gente tem o Instagram, @clubedaf1, e lá eu abro caixinha de pergunta diariamente no Stories e a gente fica conversando bastante. E esse é um tema muito discutido lá, porque eu vejo isso acontecer nos meus próprios vídeos quando eu posto sobre o Bortoleto. O pessoal comparando ele, falando: ah, é o novo Senna, eu tô vendo o Senna nele. Gente, o pessoal tá colocando uma pressão nele absurda. Eu já vi gente falando: ah, o Senna pontuava de Toleman, se ele não pontuar de Sauber vai ser um fracasso. O brasileiro tem que ter mais calma nessas análises, nessas comparações. O pessoal tá comparando ele com o Senna e o cara nem estreou na Fórmula 1 ainda. E por conta disso, nas primeiras corridas, caso ele não vá bem, ele termine P18, P19, derrubei a garrafinha de água, meu Deus do céu. Vão queimar ele, vão queimar o nome dele, o pessoal já vai começar a falar mal, falar que ele é bomba, que ele é flop. O pessoal tem que entender que primeiro ano na Fórmula 1 não é fácil, e provavelmente todos os novatos vão ter dificuldades. Tem que dar o tempo, tem que dar paciência.
pra ele entregar os resultados dele. E não ficar comparando ele com o Senna, gente, pelo amor de Deus. O Luiz Felipe disse apenas uma coisa: Super Haas vem pra brigar com a Mercedes e Aston Martin pelo P4. Eu ainda acredito que a Haas vai deixar 2025 um pouco de lado pra focar em 2026, já entrar com tudo e realmente tentar ser uma equipe que brigue por pódios com frequência. Mas eu não duvido, por conta de como eles fizeram na temporada passada, por conta de como eles foram e como o Ayal tá transformando essa equipe, que esse ano eles realmente briguem ali no P4 com a Mercedes e tenham ótimas corridas. O Penta Rodrigues disse: o Lawson ganha uma corrida esse ano. Cara, talvez esse seja a opinião mais ousada que a gente vai ver aqui. Assim, o Lawson precisaria ter uma evolução muito grande em muito pouco tempo. E a gente já viu isso acontecer na Fórmula 1. Não seria uma novidade, ele não seria o primeiro, mas ele teria que mostrar um potencial que eu ainda não enxerguei nele. De novo, o cara não fez nem meia temporada completa na Fórmula 1 e já foi jogado nessa bomba que é ser companheiro do Max Verstappen. E assim, eu não acho também que todas as corridas dele vão ser bombas. Eu acho que ele vai ter boas corridas e eu acredito que ele pode pegar pódios com até certa frequência. Mas eu não consigo ver com consistência ele brigando na parte da frente do pelotão. Particularmente, eu acho ele um piloto que ainda não tá pronto para esse desafio. Ele precisava de pelo menos uma temporada completa ali na Racing Bulls para conseguir mostrar esse potencial. Em 2023 ele foi muito melhor, inclusive, pra mim, do que o que ele mostrou em 2024. Mas, como eu sempre falo, eu não quero ver nenhum piloto indo mal. Espero que ele cale minha boca e realmente vença a corrida dele. E o Just Hero fez um comentário gigantesco. Ele falou muita coisa, mas eu só recortei um tópico pra falar, porque senão ia ser muita coisa pra falar, sério. Mas basicamente ele pega um ponto, eu precisava falar da Gigante em algum ponto do vídeo, né? A Williams vai pegar um P8 nos construtores, vai desenvolver um pouco mais o carro, o Sainz vai derrotar o Albon e a Gigante virá forte pra briga pelo P6, talvez P5 de construtores em 2026. Se a Aston Martin não se der bem, nem a Audi. E eu vou discordar nesse ponto aqui para 2025. Pode ser que o P8 role, não acho isso impossível. Mas como o próprio James Vowles já deixou claro, por conta das batidas em 2024 e todo o planejamento financeiro da Williams, deles estarem reconstruindo a fábrica, montando realmente uma estrutura de uma equipe para ser de ponta, porque a Williams estava atrasada em equipamentos em mais de 20 anos comparado às outras equipes, no caso, provavelmente a Mercedes, porque é de onde ele era, esse projeto é para começar a dar certo, começar a brigar lá na frente, lá em 2028 só. Então 2026, 2027 ainda vão ser anos de transição ali para Williams, que a gente vai começar a ver eles sendo mais consistentes no meio do pelotão. E não essa montanha russa de uma temporada vai bem, outra vai mal, outra vai bem, outra vai mal, outra vai bem, outra vai mal. O Vowles realmente colocou um norte para Williams e ele tá sendo honesto. Ele não tá inventando ficção falando, não, ano que vem a gente vai disputar, esse ano vai ser bom. Não, ele falou, esse ano provavelmente vai ser horrível, ano que vem provavelmente vai ser horrível, 2027 talvez comece a ser bom e 2028 é a nossa meta pra tá brigando mais pra frente do pelotão, mas não disputando o título ainda. Pelo menos tendo um carro consistente. E é isso que eu vejo para Williams. Eu acho que 2025 vai ser um ano pior até mesmo do que o ano de 2024. Mas aí tá, esse vídeo ficou gigante, eu achei que ele ia ficar um pouco menor. Ele ficou um pouco diferente, não foi tão roteirizado, foi mais eu falando do coração, minhas opiniões com vocês. Como sempre, eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você mudaria de tudo que foi falado aqui. E se você quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, além de também se tornar membro, que é uma forma simbólica de você ajudar a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. 2025 vai ser um ano muito grande, tem muitos projetos muito legais que vão sair aqui do clube e eu espero contar com vocês pra todos eles. Já no mês de fevereiro vocês vão conhecer um desses projetos e ele vai ficar muito legal, de verdade, tem tudo pra realmente mudar o que se fala da Fórmula 1 no Brasil. Mas eu quero agradecer de coração você que ficou até aqui no vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.